Fala galera, tudo certo? Começamos mais um curso aqui de impressão, agora dessa vez de impressão 3D na verdade. Eu espero muito que a impressão 3D ela otimize a qualidade do seu laboratório, otimize a produtividade do seu laboratório, porque a impressão 3D ela é utilizada da forma correta, ela vem para nos auxiliar, ela é uma mão amiga, né, na nossa profissão, tá? Então, mas assim, claro que nem tudo é um mar de flores. Eu preciso primeiro contar para vocês um pouco da minha história com a impressão 3D dentro da prótese, no modo geral, né? Porque eu comecei na prótese, mas não foi direto no fluxo digital. Eu comecei na parte manual, onde a gente fazia esculturas ali, tudo, né? Gotinha por gotinha. Até que depois é que eu fui para o fluxo digital. E aí a gente começou pela impressão 3D. Eu comecei lá no laboratório de John Marks. Eu comecei com uma OneHAL, era uma impressora que ele comprou na época. Não tinha se popularizado ainda a Anycubic, né? Logo em seguida a gente pegou a Anycubic e começou o fluxo com a Anycubic, mas de cara, todo o processo, todo o treinamento que eu fiz, naquela época não tinha curso, eu tive que aprender meio que ali na raça mesmo, testando, né? E então eu errei muito, a gente falhou muito. Eu lembro que de início o João Marcos comprou 2 litros de resina, tá, da Hiller. E eu tive muito problema com essa resina, pessoal, porque assim, de início já era difícil naquela época, né? As resinas estavam começando a aparecer, brasileiras, assim, mais em conta. Então, não tinha um controle de qualidade tão alto. Inclusive, o próprio vendedor era o próprio dono da empresa e ele era o próprio cara que dava assistência na época, né, que eu comecei. Era a própria pessoa que também dava assistência ao comprador para ele conseguir imprimir. E assim, isso não era muito legal assim, ele dava muita atenção pro cliente, só que era muito difícil para ele conseguir atender todo mundo, né? Enfim, só sei que a gente teve muito problema com essa resina e acabou que no final a gente descobriu que era o lote da resina, né? E aí ele mandou mais 2 litros pra gente, onde a gente testou tudo direitinho, bonitinho, só que mesmo assim a gente ainda não teve sucesso. Aí o que eu quero dizer com isso para vocês? Que a impressão 3D é óbvio que você não vai sofrer tanto assim de início. Hoje já tem muitos cursos, hoje já tem muitas resinas, hoje tem muitos recursos onde você pode buscar ajuda. Pessoas que já trabalham há muito tempo com impressão 3D, como eu, né? Que você pode ir no meu Instagram e tirar a dúvida comigo ali, ou até mesmo no meu feed. Você pode ver que tem muito conteúdo. Hoje a gente tem muito recurso para não ficar sofrendo como eu sofri nessa época. Mas eu quero que isso sirva de estímulo, tudo isso que eu falei para vocês agora, para vocês não desistirem, porque a impressão 3D ela não é fácil. Ela depende realmente de muitas variáveis. Ela não é apenas ali parâmetro de luz que você tem que alterar para estar acertando a sua impressão 3D. Claro que ela é o ponto principal, desde que você pegue um fatiador pré-configurado para sua impressora. É todo um processo, né? Mas eu queria dizer para vocês hoje, o recado que eu queria deixar é justamente esse, né, pessoal? Não desistam. Impressão 3D ela é difícil realmente. Ela depende de muitas variáveis, mas depois que você pega a receitinha, né? A receitinha do bolo ali que você faz todo dia, nada mais falha. Tudo dá certo no seu laboratório, principalmente se você estiver utilizando uma impressora de qualidade e uma resina de qualidade também. Então não tem o porquê tá dando errado quando você utiliza todos os pilares, né, certinho dentro do padrão. E é isso, vamos começar aqui, tá? Eu vou começar falando de cara aqui sobre o escaneamento, porque é onde inicia tudo, né? O projeto, o objeto 3D, ele é gerado e começa ali a ser gerado no escaneamento, né? Então a gente pode obter esse escaneamento 3D desde um scanner de bancada como esse aqui, ó, que é o Shining 3D, esse aqui que eu estou mostrando na foto, onde ele vai capturar imagens da superfície do objeto que você esteja escaneando aqui nessa plataforma. Tá, você coloca aqui e ele vai tirando várias fotos e ele tira todas as fotos da superfície, né, em 360 graus, e aí forma o objeto 3D dessa forma. Temos também o scanner
intraoral, né, que vocês como podem ver aqui na foto, ele é basicamente parecido com uma caneta gigante, onde o dentista introduz na boca do paciente, né, e vai tirando várias fotografias também, até que ele tem o projeto ali 3D, o objeto 3D no computador, né, que era esse ponto que eu queria chegar, né, quando a gente faz escaneamento, seja intraoral ou de bancada, é gerado esse desenho no computador ali em 3D. E a gente tem agora uma malha, né, um objeto em 3D. E essa aula eu vou mostrar além dessa parte da impressão 3D na odontologia, mas também vou falar sobre as nomenclaturas, os nomes técnicos, né, na impressão 3D aqui, para vocês se situarem melhor e entender quando as pessoas estão falando assim sobre impressão 3D, né? Então a gente começa pelo escaneamento, obtém esse escaneamento, esse objeto em 3D, e é em arquivo chamado STL, tá? E o STL ele é o arquivo mais conhecido, ele é o arquivo mais aceito pela maioria dos softwares e dos sistemas, simplesmente por ele ser um software que é formado apenas por trigonometria, tá? A superfície dele é apenas triângulos, então ela é um arquivo que não contém textura, não contém cores no modelo, cor de gengiva, nem nada. Então é por isso que a maioria dos softwares aceita o STL por esse motivo, por ele ser um arquivo mais limpo, né? Um arquivo que contém menos informações, mas também não deixa de perder detalhes. Então, quando a gente recebe o objeto em STL, a gente recebe esse arquivo aqui, ó, tá? A gente recebe esse arquivo que está aqui na minha pasta de downloads. E para abrir esse arquivo, antes de eu levar ele para um software de desenho 3D, eu preciso, tá, de um software que se chama Visualizador 3D, tá? Então, esse Visualizador 3D é esse software que eu vou clicar aqui agora, ó, e eu abro de cara já o meu STL, eu consigo verificar aqui se tem algum erro ou alguma falha no escaneamento e consigo já me comunicar diretamente com o dentista, informar a ele, para eu não ter que, por exemplo, abrir um software como o Exocad, preencher toda a guia, tudo, para depois eu enviar isso para eu poder verificar, né, o STL, e depois enviar a informação para o dentista. Então a gente tem o visualizador de 3D, que é muito mais ágil, muito mais prático, e você ainda consegue abrir mais de um STL tipo, em oclusão, e o que isso gera muita vantagem, ó. Dei 2 cliques, abriu já outra malha ali, ó. Se eu tirar aqui, ó, de vista, sai a gengiva, tá vendo? Então eu consigo também alterar a translucidez do objeto 3D que foi formado, e tudo isso com esse software, que é um software de visualização de arquivos STL, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vou abrir outro arquivo, o antagonista, Virgil. Então ele já abriu aqui, ó, na oclusão dentro desse visualizador STL, porque eu deixei ele automático, e eu vou mostrar para vocês como obter esse visualizador aqui, tá? Como obter esse software de forma gratuita, 100% gratuita. Então vocês já vão ganhar mais um bônus aqui nessa aula, tá? Vocês vão aprender como instalar o visualizador 3D. Então é bem simples, galera, ó. A gente vai começar por esse visualizador 3D e vai entender um pouco sobre as nomenclaturas aqui na impressão 3D, tá? Ó, eu separei aqui para vocês alguns tópicos. A gente vai começar aqui pelo visualizador 3D, que eu já expliquei, que é o software, né? E depois a gente vai falar um pouco sobre a malha 3D, né? O que seria uma malha. Então, iniciando aqui pelo visualizador, você vai aqui abrir simplesmente o Google, normal. E aí você vai digitar aqui, ó, 3D Viewer 3Shape. 3D Viewer 3Shape. Show! E aí vai abrir aqui, ó, o primeiro site no Google desse Jardim, Jardim aqui, ó, Radiologia Jardim, isso, Radiologia Jardim. Então, se não aparecer para vocês aqui de primeira esse link da Radiologia Jardim, vocês digitam esse site aí, ó, radiologiajardim.com.br. Então, é um site onde já está aqui, ó, o tutorial para você instalar o visualizador 3D. Isso aqui é uma empresa de, muito provavelmente, aquelas clínicas de radiografia, sabe? E aí eles já oferecem aqui para você conseguir visualizar mais fácil esse software. Então, ele está te dando aqui, ó, o PDF
de como você fazer a instalação completa, um passo a passo completo, tá? Então tem tudinho aqui, eu vou mostrar para vocês, ó, aqui na primeira página tem o site deles, então você clica no site e aí já vai direto pro site. Para você achar o link de download, é simplesmente você baixa aqui, ó, só é rolar o cursor do mouse aqui para baixo. E aqui no canto direito inferior vai ter, ó, downloads úteis. Então você vai clicar aqui, ó, em Viewer STL, não em Tutorial Viewer, tá? Tutorial Viewer foi o que a gente acabou de ver agora. E a gente tá querendo baixar um instalador, então clica aqui, ó, em Viewer STL e aí você já vai direto, ó, para o Google Drive, onde você clica aqui, ó, nessa setinha para baixo no canto superior, tá, direito, e aí já vai baixar esse 3D Viewer e você faz a instalação dele. É bem simples, tá? Você baixa e ó, tem até aqui o que é que tem dentro da pasta, né? Então ele é bem tranquilo. Vocês, depois de baixarem ele, é só vocês virem no arquivo STL aqui, ó, e clica com o botão direito e vai vir aqui, ó, em abrir com, tá? E aí se o TreeShape ele não tiver aqui visível para você abrir esse STL pelo TreeShape, você clica aqui em escolher outro aplicativo, tá? E aí quando você escolher outro aplicativo vai ter algumas opções aqui. Se não tiver, você pode clicar em mais aplicativos e aí ele vai perguntar aqui, ó, mostrar outros aplicativos. Ele mostra mais aplicativos e mesmo assim, se você não achar o TreeShape, você clica em procurar outro aplicativo e aí você vai buscar agora o TreeShape, entendeu? Como eu baixei e joguei um atalho na área de trabalho, então eu já sei que está aqui na área de trabalho. Se caso você tiver baixado e estiver na sua pasta de downloads, você busca lá, mas no meu caso eu joguei para a área de trabalho, então é só selecionar aqui o ícone mesmo e aí ele já vai abrir o STL direto no nosso TreeShape, tá? Se você quiser que ele sempre, todas as vezes, abra esse STL com esse visualizador, você vai clicar em abrir com, escolher outro aplicativo e aí quando você escolher aqui, ó, o TreeShape, que ele já vai estar visível depois de você abrir a primeira vez, né? Aí você clica aqui, ó, sempre usar este aplicativo para abrir arquivos STL. Você seleciona essa caixinha aqui, marca, e aí toda vez que você clicar no STL vai abrir direto com esse software aqui, tá? Então agora já está salvo o seu TreeShape no seu visualizador de STLs. E agora você tem a possibilidade de abrir, né? Você pode tanto ir clicando aqui, ó, 2 vezes no arquivo, volta lá, e aí dou mais 2 cliques aqui no arquivo, aí eu já abro o outro, ó. Como também eu posso vir aqui e já selecionar os arquivos que eu quero, tipo o arquivo de escaneamento dos escambores, arquivo superior e o antagonista, são 3 arquivos, 3 escaneamentos, né? Eu selecionei segurando Ctrl no teclado aqui e dando um clique em cada um. E agora eu vou simplesmente clicar em abrir ou clicar em Enter. E aí perceba que ele já, ó, me joga os 3 STLs aqui abertos em oclusão certinho. Claro que também os STLs já estão registrados a oclusão, né? Então por isso que abriram em oclusão. Não é só por conta do visualizador que eles abriram em oclusão. Mas eu tenho a possibilidade aqui, ó, de deixar visível ou não. Tá aqui no canto superior direito, ó. Tem uma bolinha para a gente diminuir ou aumentar a translucidez desse arquivo. Então ele é bem simples, bem prático e ajuda muito vocês no dia a dia, tá? Então para começar é isso. É uma dica já muito importante, tá? E o que seria malha 3D, pessoal? Malha 3D é nada mais, nada menos do que um STL, um arquivo 3D, um objeto 3D. Só que a gente, quando fala malha, está se referindo a um único objeto, né? Quando é malhas no plural, óbvio que vai ser mais de um objeto, mais de um escaneamento. Mas malha, ela é definida simplesmente pela superfície, como eu falei, dos arquivos, tá? Que são formados, né? E se você perceber, o arquivo ele é escaneado somente pela superfície externa. Se eu viro aqui, ó, para a parte interna do modelo, não tenho referência do que realmente tinha em mãos quando foi escaneado. Isso aqui é nada mais nada menos do que uma superfície, né? A gente foi escaneado somente a superfície. Se eu colocar de perfil aqui, você vê que não tem espessura esse escaneamento. Ele é mais fino que um fio de cabelo. Isso aqui é somente uma imagem. O que a gente está vendo aqui são várias imagens,
tá? Somente da parte de fora do modelo. Então eu não sei o que é que tem aqui dentro, ó. Então é por isso que é definido como malha um objeto 3D, por conta dessa sua superfície. Eu acho que essa é a forma mais básica de se explicar o que é uma malha, mais leiga, né, possível. Então, quando a gente se refere a malha, se refere a um objeto, né, com essa superfície quando ela não está rígida ainda, quando ela não foi solidificada, algo para a gente conseguir imprimir, né? Outra coisa que a gente teria no 3D muito importante é a união ou correção de malhas, né? Então, se eu sei que eu tenho uma malha, né, que é formada por essa superfície, quando eu faço um planejamento sobre essa superfície aqui, eu tenho mais de uma malha, eu tenho uma malha sobrepondo a outra, né? Eu não tenho uma união, uma coisa unida que forme apenas uma única malha em tudo. Então, quando a gente faz um planejamento, a gente precisa fazer a união dessas malhas para que se transforme em uma única coisa, né? Para que não tenham malhas separadas, objetos separados. E aí, a gente, quando faz essa união de malha, a gente facilita para o software da impressora que é o fatiador, né? Facilita para ele entender na hora do fatiamento e não ocorrer nenhum tipo de falha, tá? Porque, como eu falei, as impressões 3D elas dependem de muitas variáveis e a união das malhas é uma delas, tá? Você só consegue imprimir algo que esteja 100% unido. Você não consegue imprimir nada que esteja uma malha sobre a outra, como eu estou falando. Se tiver um dente sobre o modelo, você tem que passar em algum software para fazer essa união, tá? E a gente utiliza, pelo menos eu utilizo, o 3D Builder para isso, tá? É um software gratuito e ele é 100% do Windows 10, tá? Então, se você não tem no seu Windows 10 o 3D Builder, tá? Deixa eu botar aqui para pesquisar. 3D Builder é esse software aqui, ó, onde, por exemplo, deixa eu carregar um objeto. Por exemplo, eu fiz aqui, ó, esse planejamento sobre esse modelo, tá? E aí vou abrir aqui esse planejamento aqui para vocês identificarem como estão bem aleatórios aqui ó. Já dei 2 cliques, já abriu aqui no nosso visualizador para facilitar. Eu fiz um planejamento, ó, mas essa parte aqui do modelo do elemento 12, 13, 14, né, percebo que não tem gengiva, né, que é uma parte que os dentes ficaram suspensos. Então eu tenho quantas malhas aqui nesse escaneamento aqui, ó. Se cada dente é uma malha, né, eu tenho 1, 2, daqui para cá são 12, né? Então 12, 13, 14, 15 elementos aqui. Então eu tenho 15 malhas. Por quê? Porque cada dente aqui são todos individuais, todos separados, não tem nada unido formando uma única coisa, né? Como eu tô falando. Então são 15 malhas com o modelo que é outro objeto separado. Temos total de 16 malhas. Então a gente precisa unir tudo isso aqui para que isso se transforme em uma única malha, um único objeto e seja possível a impressão 3D, tá? E você fazer a união de malhas não quer dizer que você já está com um objeto apto para fazer uma impressão 3D, mas isso quer dizer que você está com um objeto apto para transformar ele em algo rígido, em algo sólido dentro do software ainda, tá? E aí a gente vai entender um pouquinho mais para frente o que eu estou falando aqui. Então, ó, eu peguei esse arquivo aqui e agora eu vou jogar dentro do software de correção de malha. Tá bom? Vou abrir aqui, vou abrir o software de correção de malha, que é esse aqui, e já abri o arquivo que a gente está discutindo agora, né, que são o arquivo com 16 malhas. E aí ele me pergunta se é esse arquivo mesmo aqui que eu quero importar. Eu vou clicar em importar modelo, e aí perceba que no meu canto direito inferior aqui, ó, ele já está me dizendo, ó, um ou mais objetos foram definidos e foram inválidos. Clique aqui para reparar. Então esse software eu só utilizo apenas para isso. Ele vai reparar essa união essa individualidade das malhas, né? Que estão, como você mesmo viu que ele está descrevendo, ó, um ou mais objetos foram definidos de forma inválida. Por quê? Porque eles estão soltos. Então a gente vai unir tudo isso e eu vou dar apenas um clique em cima desse quadrado e agora ele começou a reparar aqui o modelo, tá?
Então veja que agora ele já está reparando o modelo ali, gerando o modelo em uma coisa única, tá? Se você ver aqui na parte interna do modelo, a gente consegue observar que eu consigo ver, né, todos os dentes individuais, ó, todos os dentes separadinhos ali. Você vai perceber que quando ele corrigir isso aqui, quando ele unir todas as malhas, ele vai fechar aqui o modelo, ele vai fechar completamente aqui por baixo. E quando eu jogar aqui dentro de outro software, eu vou abrir aqui o Exocad. Eu vou abrir aqui o Exocad, porque aí quando eu abrir ele em outro software, vocês vão ver que quando eu cortar embaixo, eu não vou conseguir mais visualizar os dentes, tá, da biblioteca. Porque vai estar unido completamente com a superfície de fora do modelo. Então dentro eu não vou conseguir mais ver a individualidade da biblioteca. Eu vou mostrar isso para vocês na prática aqui. Vou abrir aqui, ó, modelo. Enquanto isso está corrigindo aqui, ó, você percebe que tem uma barrinha aqui me guiando e mostrando conforme está reparando. Eu vou já clicar aqui em modo Creator para me adiantar. E aí quando ele me pedir o STL, eu espero enquanto o outro corrige ali. Então, ó, perceba aqui que ele já tá me pedindo aqui os STLs e tal. Eu vou colocar aqui do início, ó. Então, ó lá, pessoal, ele tá vendo, ó, fechou completamente o fundo do STL. Esse aqui, ó, tava aberto, eu consegui identificar ali dentro da biblioteca, ó. Perceba que ele também fechou aqui os dentes, ó, que estavam abertos. Então é isso que a gente faz quando corrige malha, quando a gente faz uma correção de malha. Ele uniu todos os dentes, uniu tudo e transformou em uma única coisa. Eu vou salvar isso aqui, ó, salvar como. Transformo o tipo de arquivo para STL, porque todo software ele sempre salva, sempre exporta com um arquivo dele mesmo. Então você sempre altera para STL aqui. Eu vou substituir essa barrinha. E aí ele vai salvar esse arquivo, tá? Essa malha, né, que agora falando de impressão 3D a gente se identifica como malha. Ele já salvou, posso fechar e aí eu já vou abrir aqui, ó, o nosso arquivo, tá? Então, ó, bem simples, pessoal. Eu vou vir aqui no modo perito e aí perceba que agora essa malha aqui embaixo, ó, tá vendo que fechou, ficou completamente fechada. Isso porque ele uniu tudo, transformou em uma única coisa. Então eu vou clicar com o botão direito aqui, ó, editar malha e vou cortar essa parte de baixo aqui, ó. E aí percebam agora que quando eu deletar, ó, olha lá na parte interna, ó, você não consegue identificar mais nada, ó, tudo uma única coisa. Ó. Tudo se uniu e se transformou em uma única coisa. Tá? Se você ver aqui por fora, você vê até, se eu der um super zoom, você vê que a união aqui, ó, da biblioteca com o modelo. Tá? Você consegue perceber tudo isso aqui. Olha aqui, ó. E na parte interna você não vê passando nada. Porque ele uniu a malha, ele fez uma correção de malha e agora a gente tem um modelo apto para conseguir deixar ele ocado, tá, dentro do software, para conseguir gerar espessura dentro do software, tá? E como é que a gente vai fazer isso, David? Tá, então, ó, eu vou clicar em OK aqui, né? A gente vai voltar para o modo assistente e aqui, ó, o próximo tópico é malha sólida. Então eu não sei se eu gerar esse modelo aqui para como se fosse imprimir, se ele vai dar certo, porque se vocês verem realmente aqui, ó, tem dentes suspensos e tem esses dois elementos aqui, ó, que estão suspensos também. Mas eu queria que vocês entendessem um conceito do que eu estou querendo dizer, que é o seguinte: o que é solidificar a malha, tá? Perceba que agora a gente fez a correção de malha, a gente uniu, transformou tudo isso aqui em uma única coisa, mas isso aqui ainda é uma malha, isso aqui ainda é um objeto 3D, tá? Isso aqui somente foi feito o escaneamento externo, ó, e aí na parte interna você não consegue ver espessura. Se você coloca de perfil aqui essa gengiva, esses dentes, ó, você não consegue identificar a espessura, não tem nenhuma espessura, não tem nenhuma parede. Então isso é solidificar, a gente vai gerar, vai transformar isso aqui em um objeto com espessura para conseguir imprimir. Porque da forma que está aqui é como se não fosse nada, é como se fosse apenas uma imagem. Então como é que a gente faz isso? Eu vou escolher aqui, ó, o tipo de modelo. Eu vou ver se isso aqui vai dar certo, tá? Mas caso já não dê, eu vou adiantando que eu vou mostrar para vocês aqui que eu tenho um modelo pronto na área de trabalho. Então eu posso ir seguindo aqui tranquilamente.
para gerar o meu modelo, tá? Muito provavelmente ele vai dar alguma falhinha aqui nesse modelo, porque esses dentes estão suspensos. Eu vou até cortar esses dois elementos aqui suspensos para ele não bugar. E é isso, né? Eu vou seguir aqui, vou ver se ele vai gerar, mas caso ele já não gere, eu vou adiantando para vocês aqui, ó. Então a gente tem a malha, a gente tem o arquivo que ele é formado apenas por imagem. A gente só consegue ver a superfície, né, externa do objeto, mas não consegue ver nada na parte interna, não consegue ver espessura. Então depois que a gente fez a união, transformou tudo em uma única coisa, agora a gente vai solidificar isso dentro do software 3D, né, que faz esse processo já automático para odontologia, para modelos odontológicos. Então ele já cria o modelo locado com a espessura correta, com a altura que eu defini dentro do software. Então já prontinho para a gente conseguir imprimir. E aí como é que vai ficar o modelo, né, de fato? Então tem um modelo já aqui, ó, já rígido. Olha aqui, ó. Então a gente vê que é um modelo já rígido, ocado, ó. Se eu coloco ele de perfil, você consegue ver que tem espessura aqui, ó, na lateral, na parede. Eu tenho uma espessura de 1 mm, 2 mm, seja qual for a espessura que a gente definir na parte interna aqui do modelo, ó. Se eu for deixando ele transparente, percebam que tem meio que uma malha interna ali, ó, formando uma espessura, tá, pessoal? Então é isso que é solidificar e deixar rígido o modelo, tá? Deixar possível para impressão. Dessa forma a gente consegue colocar conectores. Ele tem espessura de parede, espessura de contato. A gente consegue colocar coisas, prender coisas nesse modelo. Como quando ele está como imagem, como malha, não, qualquer coisa atravessa a malha, porque não tem espessura, não tem parede, entendeu? Então é bem esse o conceito mesmo. Então, ó, a gente conseguiu gerar o modelo locado aqui, ó, com esses 3 dentes suspensos. Então foi até bom que a gente tirou uma prova aqui, ó, que dá para gerar modelo sim com esses dentes suspensos aqui, mas na impressão 3D a gente teria que colocar conectores aqui embaixo desses dentes, porque a impressão 3D ela começa assim, ela na horizontal, né? Então se as primeiras camadas, imagine que esse modelo está fatiado em 500 fatias aqui na horizontal, né? Então se as camadas elas são polimerizadas uma por uma e se inicia aqui na base, imagine que quando ela chegar aqui nesses dentes, se ela não tiver apoio, se ela não tiver continuidade, como é que ela vai conseguir imprimir esses elementos que estão suspensos aqui, ó? Então teria que ter conectores aqui embaixo desses elementos, que é para ela ir imprimindo camada por camada, até que quando cheguem nesses elementos aqui suspensos, ela dê continuidade no conector e nos elementos e termine a impressão. Bem simples, bem fácil de entender. É assim que funciona a impressão 3D. Então percebam que agora o modelo, ó, ele tem espessura na parte interna, ó, a gente consegue ver. Então eu vou colocar aqui, ó, para vocês verem comparando um do lado do outro, ó. Se eu deixo visível aqui, ó, e tiro de vista o meu modelo, era assim que era meu arquivo, ó. A gente não consegue ter espessura, não consegue ver espessura. Se eu deixo visível aqui o meu modelo, ó, ele vai formando espessura, tá, de perfil, ó. Então é bem isso aqui quando a gente fala em solidificar ou deixar algo rígido para impressão, né? Algo possível para impressão. Dessa forma a gente conseguiria imprimir, né? E da forma como malha, como imagem, não seria possível imprimir sob hipótese alguma, tá? Não teria como imprimir dessa forma aqui, ó. Nenhuma impressora, ela vai conseguir até ler o STL, mas ela não vai conseguir imprimir isso aqui, porque não tem parede, não tem espessura. Eu vou repetir isso aqui muitas vezes até vocês entenderem, tá? Então é bem isso aqui. Acho que o próximo nomenclatura aqui, o próximo nome seria o fatiador. O fatiador nada mais é do que o software que toda impressora tem, né? Que é para fatiar os arquivos, porque como eu acabei de explicar, a impressão 3D ela é feita camada por camada. Então se o seu modelo aqui você vai imprimir ele na horizontal ou na vertical assim em pé, não importa a posição que você vai colocar, os cortes vão ser sempre feitos na horizontal assim, ó, porque a impressora ela vem com o elevador e vai imprimindo camada por camada e tirando, né? Então
existe esse software, né? Então toda impressora tem que ter esse software que é para fatiar o arquivo, que é para conseguir imprimir, porque ela não vai imprimir o modelo de uma vez só em uma única camada, né? Ela tem que fatiar em 500, 600 camadas, vai depender da sua impressora, da micra, da espessura de camada que você vai colocar também na configuração. Então tudo isso vai definir, né, o tempo também e a quantidade de camadas que o fatiador vai fatiar. No caso da Photon S, que é o que a gente vai abordar em ênfase, né, que é o Photon Workshop, é esse software aqui, ó, quando eu clico, ele já me dá a representação aqui da plataforma mesmo de impressão, da impressora. E para mostrar aqui bem na prática do que eu estou falando, o modelo, por exemplo, o modelo está aqui. E aí da forma que eu posicionar ele aqui, é a forma que ele vai começar a imprimir nessa plataforma aqui preta que está aqui embaixo sendo representada, tá? Então, ó, vou girar aqui o modelo, vou colocar ele como se eu fosse imprimir mesmo aqui de verdade. Vou colocar ele na horizontal aqui, ó. Vou posicionar ele. Tá bom? Então, para imprimir, a gente iria ter que fatiar esse arquivo, né? E aí, quando a gente faz o fatiamento, ó, percebam que essa plataforma ela vai descer lá no tanque ou no LCD da impressora e vai polimerizar, por exemplo, essa primeira camada aqui, ó, que é a camada que foi fatiada, né? Porque aí é dessa forma que é fatiado o arquivo, na horizontal ou dependendo da forma que você posicionar o modelo, porque se eu pegar o modelo e girar ele aqui, ó, para vertical, né, dessa forma aqui, ó, vai ser dessa forma que ele vai fatiar, tá vendo? Ele vai fatiar sempre na horizontal e vai começar de onde você colocou na plataforma aqui a base. Então a plataforma ela é assim, ela começa na base e vai até o fim, e é por isso que tem que ser fatiado o arquivo, porque a gente tem que polimerizar camada por camada até que chegue no fim do projeto, tá bom? E por fim, os pinos de suporte. Os pinos de suporte são os pinos que vão segurar a sua impressão 3D, né? Que vão dar início à sua impressão 3D. Só que muita gente se confunde que pino de suporte é algo para segurar o peso da peça. Quanto maior a peça, mais conector tem que colocar, mas na verdade não é esse a regra, não é esse o conceito que são os pinos de impressão 3D, né? Perceba que a impressão 3D ela se inicia na base aqui, ó. Então se eu vou subir aqui o modelo, por exemplo, para colocar conector, tá? Aqui eu tem que subir o modelo, né? Porque não tem espaço aqui embaixo dele para colocar conector. Então eu vou subir 5 mm aqui, 6, enfim. E aí eu vou colocar aqui um conector como exemplo, alguns desse lado aqui, por exemplo, aqui ó, do modelo, bem aleatório, só para vocês verem. Então imagine o seguinte aqui, galera, ó, a impressão 3D, se ela começa na plataforma, na base aqui, ó, perceba que as primeiras camadas que vão ser formadas vão ser da base do conector, depois vem aqui, ó, o conector, né, na base, em cima da base, e aí em seguida vem a primeira camada do modelo, tá? Que é essa camada completa aqui realmente. Então se existe conector aqui nessa parte aqui, ó, para dar continuidade no modelo até, ó, ele deu continuidade, chegou na primeira camada do modelo, ele deu continuidade até o final desse modelo. Então se existe alguma região aqui do outro lado do modelo onde não tem conector, tá? Como é que ela vai dar continuidade nessa primeira camada do modelo aqui, se não tem nada aqui embaixo suportando, né? Aqui embaixo do modelo não tem nada suportando. Então essa impressão, se eu colocasse para imprimir aqui, por exemplo, com apenas esses conectores ali, naquele cantinho ali, iria dar completamente errado, porque não tem suporte ou estrutura desse outro lado de cá para dar continuidade. Então os pinos de suporte é basicamente isso, é continuidade da peça. Então por isso que isso se aplica a um elemento, uma coroa, modelo, seja o que for, tem que ter continuidade em toda. Claro que você não precisa encher de conector colado um no outro, né? Usa como regrinha aqui a base do fundo, ó, tá? Se eu passo o mouse no conector, ele me mostra alguns quadrados, que é a representação da base. Então você pode dar um clique, um próximo clique do conector dentro ou fora dessa caixinha, desse quadradinho aqui, ó, que seria aqui. Então se eu deixo o mouse,
ele me dá a representação do quadrado, próximo clique dentro desse quadrado e assim por diante. A gente vai seguindo e colocando os conectores. Então essa regrinha que eu uso, perceba que a base ela une completamente uma na outra, formando uma placa embaixo do modelo, o que facilita as suas impressões 3D para ter mais, como eu posso dizer, mais assertividade, né? Ter menos erro. Por quê? Porque, como eu falei, conectores são continuidades, né? Eles não são para segurar peso da peça. Então, se isso já na sua base ali, ele já se inicia totalmente unido e já se inicia totalmente unido e aí já inicia completamente firme na base, é muito mais as porcentagens de dar certo é muito maior. Então é basicamente isso, pessoal, a nomenclatura de impressão 3D que vocês precisam entender, tá? O visualizador de impressão 3D, o que é malha 3D, né, que é a superfície, porque o objeto ele é formado apenas pela superfície, porque as fotos são tiradas apenas da parte externa do objeto, tá ali no scanner, né? A união e correção de malha para você conseguir gerar um modelo rígido ou sólido, né? Você não vai conseguir gerar um modelo rígido ou sólido se você não fizer uma união de malha, se você não fizer uma correção de malha. Se você tentar gerar um modelo ou CAD com espessura aí no seu Exocad ou qualquer outro software sem unir os dentes ao modelo antes, você vai perceber que vai falhar completamente, vai ficar todo deformado e você não vai conseguir, porque essa é a regra que o 3D utiliza. Essa é a regrinha dele. Ele precisa estar unido para poder entender a parte interna do modelo, entender que é uma única coisa, uma única superfície, e aí gerar uma espessura para isso. Entendeu? Quando você não faz essa união, que todas as malhas ficam separadas, ele não consegue entender qual que é a superfície correta da parte interna do modelo para gerar a parede, então deforma tudo completamente. O que é malha sólida, né? Por que a gente tem que deixar sólido? Porque tudo que está dentro do desenho 3D é exatamente como vai ser impresso, então tem que ter espessura, tem que ter altura, exatamente do jeito que está o projeto 3D, é exatamente do jeito que vai sair na impressora. Então toda malha ela não tem espessura, ela é apenas imagem, então você precisa solidificar isso, deixar algo com espessura, né? E o fatiador, que é o software para fatiar o arquivo, porque não é possível a gente fazer uma impressão 3D sem fatiar o arquivo, porque a impressão 3D ela é feita por camadas, né? Então tem que fatiar o arquivo para a impressora entender todas as camadas, todas as polimerizações corretas. E o fatiador também é responsável pela configuração da resina, né? Onde a gente altera os parâmetros de resina, parâmetro de eixo da impressora e os pinos de suporte, né? Que depois de uma resina bem calibrada, eu acredito que 80% do sucesso das impressões 3D é o posicionamento de pino correto, né? Então se você seguir essa regrinha que eu mostrei agora de continuidade, é certo que você vai ter 100% das suas impressões dando certo aí, beleza? Então é isso, pessoal, a gente vai finalizando aqui esse treinamento, essa aula com muito conteúdo de valor para vocês. Eu espero que vocês gostem, enviem para os amigos para que eles participem, né? E é isso, né? Tamo junto, galera.